Luciana? Deixa eu ver aqui. Tá sem som mesmo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Obrigado por ter avisado. Tá sem som mesmo. Não, voltou sim. Tá com som aqui, gente. Tá com som, acho, viu? E aí, tudo bem com vocês, meus amigos? Gratidão pela presença. Enquanto estou mandando os aviõezinhos, daqui a pouco vou avisar a nossa convidada. Eu avisei que eu ia entrar um pouquinho antes para a gente se cumprimentar, enquanto eu mando os aviõezinhos aqui correndo. Estamos aqui na sequência. Correria danada, gente. Nossa, olha só, a emoção a mil hoje, viu? A emoção está a mil, realmente. É uma alegria muito grande fazer essa live, retornar, né? Que a gente estava assim um pouco afastado esta semana, mas graças a Deus já estamos de volta. Então, muito bom estarmos aqui. E vamos ver quem chegou também, deixa eu ver aqui. Jucimara, Daniele, boa noite, querida, Maslova, Gláucia, mensagem de paz e luz, Valéria, Lucia, se recuperei, se recuperei, bom, me recuperei sim, obrigado, querida. Estamos já firmes e fortes. Gleison, boa noite, meu amigo, seja bem-vindo também. Gente, olha só, daqui a pouco a Ana Tereza vai estar aqui conosco e realmente eu estou assim ansiosíssimo. Parece a primeira live que a gente faz. Deusa do Essência Espírita, boa noite, minha amiga querida, seja bem-vinda. Que legal. Daqui a pouco, então, deixa eu deixar então esse aviso aqui para vocês. Nós estamos retomando, né, as nossas lives, agora segunda-feira recomeçamos novamente, firmes e fortes, nos momentos com Jerônimo, o gigante deitado, né? Mari, boa noite, querida, seja bem-vinda. Débora, boa noite, amiga. E então estamos, né? Como é que estava dizendo? Fizemos um esquenta com a Daniele na quinta-feira, né? E agora estamos firmes e fortes para tocarmos em frente o nosso projeto, que a nossa querida amiga Daniele nos, né, substituiu com muito brilhantismo. Eu tenho muita gratidão a ela, já falei na live que nós fizemos na quinta-feira, né, que eu participei lá no finalzinho com ela, e a Daniele é uma querida amiga do coração. Vamos aguardar então a nossa convidada chegar, deve estar, deixa eu mandar uma mensagem aqui para ela, deixa eu ver. Só avisando que já estou na live, né? Eu falei que eu ia entrar um pouquinho antes, né? Então a gente está aqui. Mari, um beijo para o Everton, viu? Beijo para o nosso querido Everton. E vamos aguardar. Enquanto a Ana Tereza não chega, nós vamos então bater um papo. E nós vamos falar deste livro maravilhoso da Ana Tereza, que é Palavras para a Alma, né? Cláudia, boa noite, querida, um beijo para o Everton. E Palavras para a Alma é tudo que a gente precisa. Ana Tereza acabou de chegar juntamente com a Gladys. Eu vou então trazer a nossa convidada. Vou fixar o comentário enquanto ela chega. Esqueci de fixar o comentário. Boa noite. Luísa, boa noite. Ana, estou ansiosíssimo. É mesmo? Que bom. Ainda bem que tem um capítulo do seu livro chamado Ansiedade, né? Não, pois é, porque aí não é, tem pra... quebra um galho aí. Ana, que alegria poder contar com a sua presença aqui. Eu que agradeço o convite, o carinho, né? Coisa boa, que bom. Vamos conversar. Eu queria ter te conhecido no Quinto Céu, né? Você não esteve presente lá. É verdade. E foi o primeiro céu que eu fui, né? Você já tinha ido em vários. Sim, sim. Agora eu estou indo nos céus virtuais, né?
Eu soube. Inclusive, Ana, falando do céu virtual, citei várias vezes a sua participação no primeiro céu virtual da Web Rádio Fraternidade, que você falou que naquele ano todo da pandemia você usou apenas, acho que, alguns jogos de roupa, né? É, verdade. E quantas coisas são desnecessárias na nossa vida, né? Nossa, não, mas foi tudo isso, assim. Sapato, roupa, como eu... Nossa, fiz assim, ó. Ana, olha, eu estou assim realmente muito feliz, né? Nós já tivemos conversando um pouquinho antes e eu gostaria assim, de antes da gente dar início, né? A gente fez um combinado, eu vou fazer a prece inicial, você faria a final, tá? E aí eu vou deixar você falar bastante. Nós temos alguns assuntos que a gente já pontuou, né? Mas falando deste livro, deixa que deu uma travadinha, vamos ver se retorna aqui. Acho que travou um pouco. Deixa eu ver se a Ana aqui travou. Vou aguardar um pouco aqui. Deu uma travada. Ela caiu. Vamos aguardar ela retornar. Aqui. Vamos aguardar a Ana voltar aqui. Olá. Pronto. É que eu fui tirar os comentários para eu poder enxergar e eu não consegui. Pronto, aí apertou que não era aqui. Eu uso um recurso, né, paliativo, que eu tenho um perfil particular também, e eu uso para ver os comentários no computador. Então eu fico mais tranquilo, né? E me perco um pouco neles. Como eu sou meio assim, deixa assim, não vou mexer mais não. Mas tá certo. Ana, eu vou fazer então a prece inicial. Eu escutei. Depois a gente começa, tá bom? Queridos amigos, vamos neste momento a serenar os nossos ânimos, entrarmos em sintonia com a espiritualidade maior, com os nossos protetores queridos, rogando ao Divino Mestre Jesus que possa nos orientar, nos intuir nessas considerações que vamos fazer deste projeto, que as palavras que a Ana Teresa trouxer a nós possa vir ao encontro dos nossos corações, trazendo serenidade e paz para a nossa alma tão aturdida e tão cansada. Se conosco, Mestre, agora e sempre, e que as suas bênçãos derrame sobre todos os nossos lares. Que assim seja. Ana Teresa, eu vou fazer um breve comentário seu deste livro maravilhoso que eu... Olha, eu falo que esse livro é tudo de bom. Até o cheiro da impressão, Ana. Ele... Olha... Isso é que é paixão, meu Deus. Olha, eu falo assim, ele tem um aroma, um buquê. Ele é fantástico, né? Que capa, que material, muito lindo. Eu sou fã incondicional do seu livro, né? Você tem que agradecer a Candeia, que foi a editora que produziu tudo isso. Sim. Ele não era assim, esse livro não era assim. Eu já vou contar a história, ele não era assim. Mas isso foi a versão mais bonita dele. Ana Teresa Camasmi nasceu no Rio de Janeiro em outubro de 1964. É doutora em Psicologia Clínica pela Universidade Federal Fluminense, mestre em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e psicoterapeuta desde 1990. Formada em Constelação Familiar pelo Ir Além do Rio de Janeiro, realiza atendimentos, é docente dos seus cursos de formação. É autora do livro Psicoterapia de Grupo, na perspectiva fenomenológico-existencial, e colunista da revista Iluminar, do Instituto Espírita do Amor de Minas Gerais. Atualmente é responsável pela capacitação de coordenadores do Centro Espírita Tarefeiros do Bem do Rio de Janeiro, faz palestras espíritas em vários congressos brasileiros, nasceu em família espírita, é casada, mãe de 3 filhos, gosta de fazer cerâmica e cuidar de plantas. E de 2 netos. Pois né? é, tá aí. Um deles nasceu no dia 25 de março, né, que tem uma rua em São Paulo em homenagem a essa data.
nascimento do seu filho, 21 anos do meu filho, né? Você vê que coincidência. É isso, gente. Coisa boa, né? Olha, nascimento de neto é outra... Não tem explicação, né? É muito bom, é bom demais. Chegar a essas coisinhas fofas para, não é? Para a gente abraçar. Então, esse currículo aí já tá chato. Gente, na verdade, a gente aqui hoje tá essa noite juntos, eu e a Luísa aqui, para falar das nossas vidas, né? Para falar do nosso cotidiano, como é que a gente enfrenta o nosso dia a dia, né? Esse livro que você escolheu para a gente conversar hoje, ele já faz um bom tempo, ele é de 2017, né? Já estou bem à frente, né? Já mudei bastante. Tem capítulo que eu olho assim, isso aqui já não... tem que mudar, isso que está aqui. Então fica todo mundo me pedindo um livro novo, eu tenho um monte de coisa, ainda não organizei, mas vai chegar. Com Muito bom. novos temas, esses desafios novos que a gente viveu, pandemia para cá, pandemia para lá. Então, temos muita coisa para conversar sobre a nossa vida, né? Tem muita coisa. Mas você mostrou para mim aí essa capa nova. Eu queria falar sobre a capa anterior, que foi a primeira capa dele, que é essa aqui, ó. Ah, da sua cerâmica. E por É... sinal está aqui também, né? Foi, eles fizeram essa gentileza. Eles colocaram a capa anterior aí para o pessoal compreender a primeira versão do livro, né? Então, Certo. foi o começo de tudo isso. Esses textos foram áudios que eu fui criando para a Rádio Fraternidade nesse momento em que meu filho faleceu e que estava muito difícil para eu poder pensar ou qualquer coisa diferente. E fazer os programas para a rádio foi muito curativo para mim. Quando terminou o ano, a minha filha falou: mãe, por que você não transcreve seus áudios e a gente publica? Então foi assim um trabalho familiar. A gente transcreveu os áudios, foram me ajudando, meu filho fez a diagramação, a minha cerâmica virou a capa do livro e também foi um momento muito interessante. O meu marido fez o prefácio, sabe? Essa coisa assim em conjunto. E, na verdade, estávamos nós 4 aqui trabalhando e a impressão que eu tinha é que meu filho, que estava desencarnado, também estava com a gente na feitura do livro, né? E essa coisa da E o cerâmica... título veio também de um familiar, né? Foi o marido da minha filha, meu genro, né? Que deu esse nome. E essa cerâmica, quando eu fiz, foi a primeira peça, a primeira mesmo, por isso que ela é tão rústica assim. Eu estava muito triste, muito, mas muito mesmo. Eu fui para lá de cerâmica para me ajudar, não tinha nenhuma finalidade, assim, eu só queria fazer alguma coisa manual que me ajudasse a sair do mal-estar. E essa primeira peça que eu fiz, que era eu e ele, na verdade, há uma distância entre eu e ele na cerâmica. E a minha amiga fotógrafa fez uma determinada posição que parece juntinho, as duas cabeças, né? Quando na verdade não é assim, eu fiz com distância. E essa foto que ela fez me ajudou muito a entender que eu precisava fazer essa caminhada de me aproximar dele, né? Sair da tristeza, sair do ressentimento. Até que um dia, depois que esse livro a gente vendeu bastante e a venda dele ia toda para a nossa casa espírita, eu fui fazer uma palestra em São Carlos. Foi aqui perto de Araraquara. Pois então. Como é que é? Arthur Valadares, que me chamou para fazer uma palestra Sim, lá. E aí, um amigo querido. e aí o que aconteceu é que eu vendi esse da capa, super caseiro, né? A gente fez tudo caseiro. Olha aqui, Vendendo ó. lá. Achei Olha aqui, ó. ali. Isso, exatamente. Aí o que aconteceu? No final da palestra, o editor me veio falar comigo: você deixaria eu publicar seu livro? Só que eu já tinha feito um contrato com uma outra editora que não aconteceu. E aí, então, eu firmei contrato com ele e ele, então, fez essa capa que eu levei um susto. Imagina, eu saí dessa capa preta, toda de luto, né? Para uma capa tão feliz como essa, vermelha, amarela, laranja, não é? Foi uma mudança muito grande para mim, essa capa. Até eu aceitá-la de coração levou um tempo. E depois foi bom demais, porque ela chama atenção em todo lugar que eu vou. Quando ela está em alguma livraria e tal, chama atenção demais. Então foi mesmo uma aposta bonita da alegria, da continuidade da vida. E eu recebo feedbacks muito bacanas desse livro, do quanto que as pessoas se sentem
próximas e compreendidas, né? Com as coisas que eu escrevi. Então, esse é a história mais geral que eu posso te contar dele. E já que você falou, vai ter a continuação? Sim, mas não vai ter o mesmo título, né? Certo, A claro, gente né? vai fazer com outro título, mas esse estilo de poder falar das experiências cotidianas eu quero manter porque eu percebi que é isso que as pessoas gostam. De que eu possa falar do que a gente vive cotidianamente, do ponto de vista espiritual, né? Certo. Ô, Ana, eu vou fazer até aquela revelação que eu estava assim, né? Conversei até com você, porque nós fazemos lives de segunda a quinta-feira sobre as obras de Jerônimo Mendonça, e o último livro a gente está finalizando, agora é O Gigante Deitado, Nossa, eu gosto de da Jane peça Martins. desse livro. Por que você escolheu Jerônimo Mendonça? Olha, Jerônimo Mendonça, ó, virou entrevista agora, né? Não, eu fico curiosa. Por que você tá tão... Jerônimo Mendonça foi um querido amigo que nós conhecemos na época, em 1986, nas indas que a gente fazia a Uberaba. Nós íamos com frequência a Uberaba a partir de 1986 e numa primeira ida que a gente foi, nós encontramos Jerônimo lá, que a cada 15 dias ele ia a Uberaba conversar com o Chico. E formou-se uma amizade tão grande com o nosso grupo de Araraquara que Jerônimo Mendonça começou a vir todo o seu aniversário, 1º de novembro, ele passava o aniversário dele em Araraquara. E estabeleceu essa amizade com muito carinho, né? E quando surgiu esse momento da pandemia, comecei a fazer lives, eu tinha dificuldade, fazia palestras presenciais, mas nunca tive dificuldade para fazer uma palestra virtual, né? Entendi. Tanto que a primeira palestra que eu fui fazer, eu travei e pedi para o meu filho fazer no meu lugar. E aí eu venci o desafio, falei, não vou me deixar vencer por isso, né? Passei a enfrentar, comecei a fazer algumas lives, né? Algumas situações, trazendo algumas situações do Jerônimo, e uma amiga nossa falou, Luiz, você tem bastante conhecimento, conviveu com o Jerônimo, que você poderia fazer umas lives sobre os livros do Jerônimo. Nossa, e aí surgiu. Começamos, fizemos assim, desde 2020, começamos a fazer lives praticamente de segunda a sexta sobre as obras do Jerônimo. E foi um momento que a gente se integrou, né? E foi muito bom. E virou essa situação, né? E o Jerônimo, a gente está trabalhando agora o Gigante Deitado, né? Que é o livro da Jane Martins Vilela. Já fizemos sobre as várias obras que ele mesmo escreveu, né? E a última que nós fizemos foi Novos Casos de Jerônimo Mendonça, do Nicola, que você deve conhecer, Nicola né? Nicola Fratari. Fratari. E então nós vamos estar finalizando ele mais ou menos lá para julho, agosto. E para não ficar parado, né? A gente pensou assim, nós conseguimos resgatar mais de 20 palestras em áudio que o Jerônimo tinha feito desse período que vinha em Araraquara. Transformamos em mídia MP3 e jogamos em MP4, que está no nosso canal do YouTube. Tem mais de 20 palestras em áudio, né, que o Jerônimo fez. E a ideia nossa, quando finalizarmos, é fazer uma live mensal sobre a abordagem dessas palestras. Mas e aí, o que eu vou fazer durante a semana? Conversando com a Ana Tereza, ela me autorizou, e já fica de primeira mão, fazermos as lives sobre esta maravilha, Palavras para a Alma. Honradíssima. Gratidão. Então, vamos conversar um pouquinho sobre algum tema que você queira do livro? Acho que isso ficaria confortável. Ana Tereza, a sua introdução do livro, eu falei para você, aquela parte do mar me toca profundamente. E temos amigas queridas, como eu comentei com você, que passaram por essa experiência dolorosa, né? A gente sabe o quão difícil deve ser, porque quando um ente querido mais velho parte, é meio que dentro de um processo natural. Agora você, né, passou por uma experiência tão dolorosa e conseguiu ressignificar a sua vida, né? Inclusive com a chegada dos netos, dá um outro... Um up. Né? Então eu gostaria até que você falasse um pouco daquela passagem do mar, né? Aquela entrega que você... Falo sim. Então, a gente pensa assim, tem até um trecho no livro Céu e Inferno, que o Allan Kardec fala, ele começa assim, o capítulo sobre o passamento entre as pessoas
desencarnam, né, quando vai para o mundo espiritual, ele diz assim, que o fato da gente saber que existe a vida futura não exclui que a gente se sinta apreensivo com isso. Então, eu nasci em lar espírita, eu sei que a vida continua, eu sei disso tudo, e minha vida toda tem a ver com isso, né? O espiritismo não é algo que é separado. Tudo que eu vivo tem a ver com o espiritismo, meu trabalho, minha vida em casa, é uma mistura só. E então é muito claro para mim, eu não tenho dúvida alguma que meu filho está entre nós, está assistindo tudo, tenho certeza que ele visita a gente, embora eu não tenha nenhuma experiência mediúnica ostensiva, eu tenho uma boa intuição, mas não tenho nenhuma experiência desse porte, mas eu sinto a presença dele de alguma maneira, de maneiras diversas, mas a falta da convivência física, para quem está encarnado, é algo que tem uma intensidade importante. Então, eu fui compreendendo que o fato da gente saber e entender tudo isso não deve nos afastar dos nossos sentimentos. Então, não é porque eu sou espírita que não me entristece. Ele não está na mesa com a gente, ele não vê aqui junto conosco, escutar a voz dele todo dia, poder abraçá-lo, poder vê-lo crescer, porque ele faleceu, ia fazer 20 anos, então ele estava na universidade, então eu gostaria de vê-lo se formar na universidade, eu gostaria de vê-lo casar, ter filhos, e esses sonhos todos ficaram, né? Ficaram mortos, é o que eu chamo, são os sonhos mortos que a gente tem, e a gente precisa aprender a deixar os sonhos irem. Então, ser espírita não tira de nós as experiências dos sentimentos profundos. O que a gente não vai entrar, e eu tenho profunda gratidão ao espiritismo por isso, de ter nascido num lar que me ensinou isso, eu nunca me desesperei. Porque quando a gente tem esse entendimento, o desespero não tem nem lugar. Eu não tive que fazer esforço para não me desesperar. Eu não me desesperei. Porque é claro para mim que ele está entre nós, que ele continua, tudo isso. O que eu sofro, o que eu sofri muito intensamente, e acho que eu vou sentir saudade o tempo todo, enquanto aqui eu estiver, é esse sentimento da saudade que dá dessa convivência assim, com ele, de poder escutar a voz dele e tudo mais que representa a gente conviver com alguém. Mas então, a maneira que a gente vai entendendo e processando essa saudade é a gente conseguir homenagear o ente querido. E a maneira de honrar esse ente querido, de homenagear esse ente querido, é a gente ser feliz. É a gente poder fazer as coisas que fazia junto com ele. É a gente conseguir conversar. Eu converso muito com ele, olho para a foto dele, falo com ele a beça, conto as coisas que estão acontecendo. Eu fico braba, eu rio. Tudo que seria se a gente estivesse convivendo. E nós, aqui em casa, em momento algum a gente deixa de falar dele. A gente fala dele sempre. Se o Bruno tivesse aqui, ia acontecer isso. Se o Bruno tivesse aqui, ia acontecer tal coisa. Ele ia dizer isso, nós íamos dizer aquilo. Então, a gente precisa manter esse diálogo, porque ele só está sem corpo, mas ele está vivo, né? Então, quando a gente entende isso, não de um lugar racional, mas quando a gente entende isso com o coração, não tem como a gente se desesperar. Mas não quer dizer que eu de vez em quando dou uma chorada de novo e eu choro tudo outra vez, depois eu mesmo rio de mim e tal. Então essa coisa do mar que você citou foi assim, eu fui encontrando várias coisas para me ajudar a sair daquele estado tão paralisante que a gente fica, né? O luto, ele é um lugar sem ar, sabe? Quando a gente está de luto, parece que nada cabe, a não ser aquela retração, porque o luto ele é um estado de retração da alma. E é importante a gente viver essa retração, sabe? Não querer escapar disso, nem sair correndo disso. Porque nesse lugar da retração também é onde se dá um aprendizado enorme. Sabe, uma das coisas incríveis que aconteceu comigo, eu diminuí o medo que eu sentia de um monte de coisas. Eu tinha tanto medo de tanta coisa. E quando aparece esse medo de novo, eu penso, gente, mas eu já passei por uma coisa tão doída, isso não vai ser maior do que aquilo.
Então, muitos dos meus medos pequenos aqui e ali, desapareceram diante dessa experiência, mas só puderam encontrar esse lugar porque eu pude eu pude sentir, né? Pude me encontrar com isso. Às vezes a gente tem situações na vida em que a gente não pode passar por um luto. Por exemplo, se algum ente querido seu faleceu, mas aí você teve que salvar as pessoas em volta, você teve que dar conta de muitas coisas em volta, e aí a sua alma não pôde descansar, não pôde se retrair. Esse luto não vivido traz consequências físicas, consequências emocionais, espirituais até, de esgotamento. Pode causar até burnout, né? Que a gente fala tanto, né? Porque Sim. é como se faltasse energia para viver. Então, é importante passar pelo luto. Muito importante. Não é morar no luto. O luto é uma travessia que a gente precisa corajosamente atravessar. Jamais se esquivar dele. Então, quando eu estava vivendo esse luto, eu fui encontrando caminhos de autocura. Sempre ajudado por muita gente, né? Então, essa coisa do mar é assim. Chegaram as férias, né? No mês de dezembro. E eu sem ânimo de ir para qualquer lugar. E aí eu combinei com a minha família, aqui no Rio de Janeiro mesmo, da gente ficar numa pousadinha aqui no Rio, em frente à praia. Eu queria só ficar perto da praia. E todos os dias de manhã eu ia para a beira do mar e eu conversava com Deus lá. Então eu imaginava as ondas do mar, né, que vinham, iam. Eu ia fazendo com o meu corpo um movimento de entregar aquele peso, sabe? Aquela densidade, aquela tristeza, aquele choro grande. E aí eu ia dizendo, falando com Deus isso, olha, Deus, isso é grande demais para eu carregar, segura para mim, pelo amor de Deus, segura aí, você é grande, né? Então eu ia dizendo isso, eu entrego. E eu nunca tinha me aproximado dessa oração que a gente faz tão costumeiramente, que é o Pai Nosso, né? Seja feita a vossa vontade. Essa Sua frase, vontade. ela não é mole não, essa frase. Porque A gente quer que seja feita a nossa a vontade, nossa, né? pois é. Então a gente entender que tem desígnios divinos, muito para além do que a nossa razão pode entender, isso é difícil demais. A gente concordar com o que acontece com a gente, com o outro, com os pais que a gente teve, com a vida que aconteceu, com quem faleceu, com quem adoeceu, com quem tem doença terminal. Tudo isso é muito duro da gente concordar. A gente queria uma vida tão diferente da que a gente tem. Mas eu fui compreendendo que a gente só consegue fluir na vida quando a gente diz sim para tudo isso, sabe? Olha, não é o que eu queria, mas é o que temos, é o que somos. Então, eu entrego, sabe? Eu entrego essas minhas reivindicações aqui, verdade. E seja feita a vossa vontade, sabe? Mas não é, quando eu digo isso, não é aquela coisa conformada, assim, né? Não tem jeito. Isso não. Assim a gente fica sem força, a gente fica desanimado. É de um lugar de entendimento, porque a doutrina faz isso, o espiritismo faz isso. Porque essas coisas não acontecem por acaso. Esses grandes acontecimentos da vida, não os pequenininhos, mas os grandes acontecimentos da nossa vida, eles não são casuais. E nem são punição para nós. Como também eu não acredito em compensações. O que nos Sim. acontece é necessário para o nosso crescimento. E digamos sim para isso, porque a gente aprendeu o que for possível nisso, sabe? Então eu fui entendendo isso de um lugar e com isso a raiva vai melhorando, porque a gente sente muita raiva. A gente sente raiva, a gente fica inconformado, a gente fica pensando o que eu podia ter feito, o que foi que eu não fiz, o que foi que... Não é? Então, para parar esses diálogos mentais, eu fazia esse negócio da onda do mar e depois ainda fiz uma coisa que nem está no livro. Eu encostava as minhas costas em árvore grande. Sabe essas Legal. palmeiras? Que você olha para cima, Sim, tá longe a beça? Como eu não consigo visualizar Deus, né? Eu penso sim. assim, então eu vou colocar as minhas costas aqui, vou me encostar um pouco. Encostar em algo que é grande, que é maior do que eu. Porque quando a gente tem uma dor grande, a gente só pode pedir ajuda para quem é maior. Você não vai pedir ajuda para quem é pequeno, não vai segurar seu pacote, né? Sim. Então, eu tinha um laboratório, ainda tem, próximo aqui da minha residência, que
é uma casa dessas antigas que tem a parte da frente, sabe, com árvores grandes e tal. Aí eu passava lá, como é que chama? O sentinela, não, gente, como é que é? O segurança. O Segurança. segurança não entendia nada, porque eu nunca entrava no laboratório, eu ficava só na árvore na entrada. Aí eu entrava, encostava as costas na árvore. Aí aquela força da árvore, aquela natureza estável, porque a natureza tem isso de bom. Nós somos muito instáveis, né? Impermanentes. A natureza, ela tem uma estabilidade. Então, aquela árvore sempre lá e grande, eu encostava as costas, olhava para o alto e via aquela copa lá em cima. Gente, vocês não imaginam como é que isso descansa a alma da gente. Então, eu fui encontrando um monte de coisas assim para entregar os meus sentimentos grandes. Então, a gente entrega para a árvore, entrega para o mar, e vai entregando para a montanha. Você também pode olhar para uma montanha grande, ai, né? Deus que está em tudo. Aí a montanha ajuda. Então, são recursos que eu fui utilizando comigo mesmo para me ajudar. Então, Sim. são travessias solitárias, mas profundamente acompanhadas, sabe? Porque a espiritualidade está ali com você. Segura seu coração, te abraça, segura sua mão, sabe? E aí você respira e você vai sentindo força para hoje, força para amanhã. Cada dia também tem que pensar isso. Pensa só no dia de hoje. Não se coloca peso demais, coisas que você tem que fazer amanhã, depois da manhã. Não. Hoje está ótimo. Se você conseguir o dia de hoje, está um espetáculo. Levantar da cama é um esforço inacreditável. Eu não sabia como é que eu ia aguentar o dia, sabe? Então, eu fazia oração de manhã, respirava, ia me arrastando para tomar um banho, sabe? Essa coisa lenta. E aí eu fui entendendo que a gente precisa respeitar esse lento. Deixa esse lento. Por que não pode ser lento? Faça lento, toma café da manhã lento, chega atrasado no trabalho. Todo mundo vai entender. A gente fica com desespero de passar logo a dor. Eu estou estudando um autor agora, pouco tempo. Ele tem um livro chamado Sociedade Paliativa. Ele diz que a gente vive uma sociedade paliativa, que anestesia tudo. Tudo, qualquer coisa que dói, a gente quer um anestésico para ontem, a gente não aguenta dor nenhuma. É isso. E também as pessoas não aguentam ver a gente com dor. Também tem isso. Todo mundo quer que a gente fique ótimo. Não, mas que isso? Você não espírita, você não sabe que ele vive, porque você está chorando assim, entende? Já passou um ano, você ainda está chorando aí. E aí a gente vai se desautorizando a sentir o que o nosso coração está lotado para sentir. Então, vai se autorizando a sentir sem ficar com peninha de você, mas é assim que a gente consegue atravessar. Sentindo e se curando, e vai curando de dentro para fora. Então, fazer os áudios para a Rádio Fraternidade foi um outro jeito de eu ir me curando, e que virou o livro, e que virou um monte de palestra. E eu tô aqui conversando com a Luísa sobre isso. E é assim, né? Ô, Ana, quando você falou logo no começo de conversar, eu lembrei daquela oração de Santo Agostinho, né? A morte não é nada, a morte não existe, acho que é alguma coisa assim, né? Sei. Que circula na internet é essa. É verdade. Exatamente, é mais ou menos aquilo. Isso. Só que isso precisa sair do lugar mental e passar aqui para o coração. A gente entender que os nossos entes queridos estão. Eles estão, gente, será que se eu consigo uma metáfora boa assim, eles estão entre nós. É como se fossem dimensões diferentes, uma mais material, que é essa, que o meu olho da carne está vendo, mas junto aqui tem uma dimensão espiritual que não é visível com esse olho, mas que está aqui, entre tudo, né? Sim. Então, mas a gente precisa se acostumar com essa perspectiva. Quando a gente fala de mundo espiritual, geralmente a gente fala isso, mas parece que está num lugar muito longe. Parece que é depois de Urano, depois de Netuno, depois de Plutão, sabe? Parece que é na outra galáxia. Não, o mundo espiritual é aqui. Está aqui. Só que ele é numa dimensão, numa textura, numa densidade completamente diferente dessa densidade tão intensa que é o nosso corpo físico. Mas quando a gente fala de obsessão, todo mundo entende que é perto. Não é engraçado isso? Se a gente falar de obsessão, mesmo. A gente pensa, é aqui, ó, que obsessão. Não é? Por que a gente não pensa que também está aqui, meu ente querido?
que está aqui do lado, estudando comigo, me escutando numa live. Por que a gente só entende que está perto se for obsessão? Os entes queridos estão no mundo espiritual, que é num lugar que eu não sei onde é, não é? É Então, é isso que verdade. a gente precisa. Quando a gente vai tornando esse entendimento espiritual algo mais próximo da nossa experiência, a gente vai fortalecendo a nossa fé. Entende? Porque fé é uma questão de confiança. Não é uma crença mental, fé é confiança. Então, os espíritos de luz, os espíritos do bem, eles não estão num planeta que a gente não acessa, não. Está aqui, junto, perto. Pensou, está aqui. E eu queria até te perguntar uma coisa. De todas as mensagens, essas mensagens seu marido colocou bem, com muita propriedade, né? Ele fez uma divisão, até vou mostrar Foi aqui. super interessante isso que ele fez. Foi bem Verdade. didático, por sinal, né? Ele Eu separou os achei que ele temas, foi né? bem. Ele fez até dois círculos, né? Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Ele queria dar uma ideia de como é que alguém poderia fazer o culto do lar, se quisesse Sim, estudar. apenas a parte, né? Quer ver? Deixa eu lembrar É tudo. logo no início, né? Eu sei que tô difícil de achar aqui, peraí. Eu tinha colocado o marcador, mas eu perdi o marcador. Tá Era aqui aqui, que eu ó. vou mostrar. Ó. Isso aí, pronto. Mostra o seu que é melhor, mais fácil. Hum. Ele fez essa divisão, né? Com temas bem oportunos, né? Você pode fazer um estudo desse livro com uma vertente, né? Quer ver? Oh, Deus, tá difícil de achar aqui. Tá o começo aqui. Logo no O começo. Ele pegou os títulos dos Aqui, ó. capítulos e A fez uma parte divisão. psicológica e a parte geral. Tá aqui, ó. Achei. Isso mesmo. Tá certo. E é interessante, desses temas, Ana, vamos supor, qual o tema que mais te tocou, assim? Quando você falou, qual foi o tema mais oportuno Olha, que você pode falar? tem dois que eu gosto muito. Um é sobre conexão com Deus, porque era o meu grande trabalho, né, de conexão com esse Deus interno que a gente precisa trabalhar. E um sobre maternidade, porque eu escrevi e gravei, escrevi no mesmo momento, em que eu comecei a pensar, mas como assim, gente? Eu não vou educar esse menino? Não é? Como assim? O filho desencarna, então a gente não vai mais educar? O que eu faço com essa minha maternidade toda que era para ele, né? De poder ajudá-lo na sua transformação moral, na formação do seu caráter, enfim. Eu até escrevo no texto isso, né? Como assim? Será que tem outra mãe lá no meu lugar? Ele está num grupo, aí tem outra mãe que agora vai dar conta aí do recado? Isso, como é que a gente faz? Como é que acontece isso, né? Como será quando desencarna menino? Quando desencarna criança? Quando desencarna adolescente? Porque a gente sabe que quando a gente desencarna, a gente fica um tempo ainda muito identificado com os últimos anos que a gente teve aqui. Então, se a gente Sim, desencarna pequenininho, criança ou adolescente, a gente fica um pouco ainda ali na adolescência até a gente poder recuperar e conseguir entrar num estágio, né, mais natural, porque somos todos espíritos adultos, enfim, né? Que a gente volta para a fase infantil para entrar na carne e fazer o processo reencarnatório como um todo, mas no mundo espiritual não fica um monte de criança perdida por aí, não é assim, não é? São sim, grupos, tem espíritos responsáveis pelo acolhimento de quem desencarna muito jovenzinho, para poder se acostumar e depois poder retomar. Então eu pensava isso, puxa, ele ainda vai passar um tempo aí com seus, ainda identificado com seus 19, 20 anos, que foi assim que desencarnou. E aí, como é isso? Então, eu senti um pouco até, vou botar bastante aspas, né? Um pouco de ciúme de quem, poxa vida, como assim alguém pegou meu lugar, né? E aquela minha energia também ficava sem direção, né? Eu ficava pensando, puxa, todo aquele meu investimento emocional, afetivo, onde é que eu vou botar isso? Então, é por isso que as casas espíritas têm o trabalho do bem para quem perdeu entes queridos. Porque essa sua energia
se é uma energia maternal para quem perdeu um filho, se é uma energia afetiva de casal para quem ficou viúvo, ou para quem perdeu um irmão, ou para quem perdeu um pai, uma mãe, essas energias que a gente dá esses nomes, né? Fraterno, paterno, materno, enfim, mas tudo é energia amorosa, ela precisa encontrar uma outra direção. Porque é nessa nova direção que a gente consegue transformar aquilo que estava dirigido para aquele ente querido que não está mais aqui para poder receber naquela intensidade e forma, através dos outros. Então, com isso, a gente equilibra e encontra bem-estar novamente. Então, o trabalho do bem, seja ele qual for que você se envolver, não importa, não precisa você trabalhar com criança se você perder uma criança. Pode ser qualquer trabalho do bem. É aonde a sua energia amorosa encontre passagem. Né? Imagina a água de um rio se não puder encontrar o mar. O que causa? Causa enchente, infiltração nas casas. Nós somos iguais. Energia amorosa, Sim. que não vai na direção do mar, que é a direção natural, se ficar represado, causa danos para a gente. Nós adoecemos disso. Então, é extremamente curativo a gente se dedicar a algum trabalho de doação. Então, eu levei um tempo para poder fazer esse processo de, não é, de doação e poder escoar todo esse afeto que eu tinha. Então, agora que chegou os meus netos, claro que é diferente ser mãe e ser avó, mas eu me encontro de novo com essa energia protetora. Então, ser avó também é curativo para mim, porque é a continuação da vida. E a gente vai entendendo que a vida é isso, a vida é fluxo contínuo. A vida vai sempre para frente, sempre. A gente pode demorar para ir, a gente pode impedir, a gente pode atrasar, a gente pode pular, fazer o que quiser. Mas a lei do progresso não deixa. A vida vai para frente, é sempre. Então, esse tema da maternidade, esse capítulo sobre a maternidade, eu falo disso. Da gente poder ir lidando com isso, e aconteceu uma coisa simultânea quando eu estava nesse processo, que foi o meu filho do meio, ele queria morar com os amigos. E ele estava muito preocupado em me deixar, porque ele era o último filho em casa, né? Minha filha mais velha já tinha casado, o mais novo desencarnou, ele foi o que ficou. E ele queria voar, como todo jovem quer voar, não é? E ele estava com muito medo de me dizer isso. Então, ele chegou para mim muito preocupado de como me dizer isso, que queria morar com os amigos, que ele já estava muito velho para continuar morando com a mãe e tal, e não sei o quê, mas que ele estava muito sofrido. Mas ele falou isso, eu disse, tá bom, meu filho. Aí ele, como assim tá bom, mãe? Você não vai argumentar? Eu me preparei. Eu tinha um monte de argumentos para te dizer, como assim tá bom? Por dentro, eu estava amassada, embrulhada, mas eu estava entendendo que ele precisava ir. Ele não podia me salvar. Os filhos querem salvar os pais, não dá. E eu disse, não, meu filho, você tem que ir mesmo. Vá. O que você precisa para ir? E ele ficou muito assustado, surpreso, porque ele achou que eu ia complicar. E aí aconteceu uma coisa muito interessante. Depois que ele tirou todas as coisas do quarto, sempre fica aquele tanto de resto, né? Aquela caixa que não quer mais, aquele sapato velho que não quer e tal. E eu olhei para aquelas coisas, aqueles restinhos de um monte de negócio que fica. Falei, que interessante isso. Eu posso olhar para isso de duas formas. Posso olhar para isso pensando, que pena ele se foi. Mas eu também posso olhar para isso pensando, nossa, foi aqui que ele amadureceu para poder voar. Eu até usei uma metáfora, ele teceu suas asas aqui. Então, esses rastros mostram o serviço que foi feito, né? Então, a gente pode olhar, assim, para os nossos filhos. A gente pode olhar, que pena você foi. Ou eu posso olhar, que honra, né? Você ter ficado comigo esse tempo. Foi aqui que você teceu suas forças para voar. Que melhor alegria uma mãe e um pai pode ter que ver seus filhos voem, né? Sinal que a gente fez um bom trabalho. Então, em Sim. relação tanto a ele, que continua vivo até hoje, hoje ele é pai do bebê, né, que nasceu há uma semana atrás, eu fico feliz dele ter voado. Se ele não tivesse voado, hoje ele ainda não tinha sido pai, né? Estava embaixo da minha asa, enfim. Como eu também faço essa mesma leitura para o meu filho, que foi aos 20.
Ele passou 20 anos com a gente. E foram 20 anos maravilhosos. Eu tenho profunda gratidão dele ter ficado 20 anos com a gente. Claro que eu queria 40, 60, 80 anos com ele. Mas se foi 20, esses 20 valem. Porque se a gente fica na tristeza de ter sido só 20, a gente perde a força do bom que foi os 20. Foi tão bom que eu lembro muito. Já fazem 6 anos. E eu lembro como se fosse agora. Os 20 que a gente passou junto. Então, a gente precisa mudar o olhar. Então, o luto é esse tempo que a gente precisa para fazer essa transformação do olhar. Porque se a gente fica com o olhar anterior só da falta, da perda, se a gente só fica mergulhado nesse lugar, aí a gente adoece. Aí é o que a gente chama de um quadro patológico, enfim, né? Pode deprimir ou coisas assim. Mas se a gente sai desse lugar da falta e da perda e consegue entender aquilo como sendo tempo de gestação para que os nossos filhos voem, seja para o mundo espiritual ou para o mundo físico, aí a gente entende que a nossa missão está cumprida. Então, o tempo que isso levar, esse é o tempo que foi necessário. Quem sou eu para dizer o tempo que tem que ser, né? Eu bem que eu queria dizer, eu determino o tempo que o filho vai ficar comigo, mas não é assim. É o tempo que eles precisam. E dentro disso tem os planejamentos reencarnatórios que a gente não tem acesso a isso de modo consciente. Eles estão em algum lugar das nossas almas, né? Mas é um processo, né, Luiz? Esse é um processo. Luta é processo. Entendo. Precisa encarar, assim. Ô, Ana, um tema que me toca profundamente, aliás, dois, né, que eu gostei demais do livro. Então, um deles é o momento mais, eu acho que é top esse assunto, né, que é a ansiedade. Ah, sei. Tão presente na nossa vida, né, sei lá, desde quando, né? Você vê, eu estava ansioso pela sua live, o dia praticamente ficava assim, né, a pulsação, a energia fluindo. E então, eu queria até se você pudesse comentar um pouco sobre o enfoque que você coloca sobre o aspecto da ansiedade. É verdade. Olha só que coisa, que ansiedade é um tema infinito, sabe? Porque a gente fala tanto disso e a gente não sabe se é para a gente segurar a ansiedade, sempre a gente viver a ansiedade. Ansiedade é tudo e qualquer sensação, se eu pudesse generalizar bastante, em que eu não estou aguentando ficar aqui agora, nesse minuto. Em que a presença no que está acontecendo nesse instante não é possível para mim. Então, a ansiedade é um recurso, creia. É um recurso da alma para nos retirar desse desconforto. Então, a ansiedade, ela, em vez de ser um problema, se a gente olhar para ela e entender, poxa vida, a ansiedade vem me socorrer. Me socorrer do quê? Porque o que está acontecendo aqui agora não está legal para mim. Eu estou querendo o momento seguinte. Pode ser que eu queira o momento seguinte, porque o momento seguinte, tipo, vou me encontrar com a Ana Teresa para live e tal, é muito mais legal do que o que eu estou vivendo aqui. E é por isso que a minha alma já está lá na frente. Mas a ansiedade pode estar me contando também que seja lá para onde for, eu quero qualquer lugar, menos esse. Quando eu estou nesse segundo caso, a gente precisa de muito cuidado com a gente mesmo. Porque a gente topa qualquer negócio, a gente topa qualquer coisa. É a gente que é um anestésico para o mal-estar. E o que a ansiedade convida ela nos convida para nos retirar. Ela vem nos salvar do que não está legal para a gente no momento, o desconforto que está acontecendo. E aí o trabalho, para quem tem muita ansiedade, é de se examinar e se perguntar o que tem aqui no meu presente que é tão difícil de eu ficar? Do que eu estou correndo? Então não é para perguntar para onde eu estou correndo, porque a resposta não tem. Para onde eu estou correndo é qualquer coisa que não é aqui. Mas, se eu entender o que é que eu estou correndo daqui, eu posso começar a cuidar de mim, a melhorar o aqui, para eu parar de ficar correndo de mim mesmo, para eu parar de ficar comendo, porque comer é um jeito que a gente se retira do que está acontecendo. Você fica distraído no comer, distraído no beber, distraído no fumar, ou distraído no celular. São recursos paliativos, mas eles não são recursos resolutivos para a nossa alma.
Então a gente é viciado em compensação, sabe? Desconforto, compensação. Desconforto, compensação. Em vez da gente curar o desconforto, a gente vai deixando a nossa alma viver viciada no futuro. Um futuro que não chega nunca, porque quando chega lá eu já quero o outro. Quando chegar lá eu já quero o outro. Chegar lá eu já quero o outro. A alma não descansa. Então a gente precisa aprender a descansar a alma. Então, se eu estou tomando, tô tomando banho, eu estou tomando banho. Pega o pensamento, não deixa ele te levar para não sei aonde. Traz ele aqui para o banho. Vai dizendo para você, agora eu não vou pensar em mais nada a não ser no meu banho. Se você está almoçando, não almoça com seu celular. Porque se você almoça com seu celular na frente, digitando, escrevendo, vendo vídeo ou qualquer coisa parecida, ou jogando, o seu corpo está operando duas atividades simultâneas. E com isso, ele não se nutre suficientemente do que ele precisa. Porque a gente não se nutre de comida só. Nós não somos um corpo. Nós somos um espírito num corpo. Então, quando a gente come, está alimentando a matéria, o corpo, mas a nossa alma, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos estão embolados contra a coisa, você está discutindo com seu amigo no almoço, você está comendo a discussão. Se você está jogando videogame ou qualquer coisa parecida no seu celular, você está comendo isso também. Ou vendo televisão também, né? Ou vendo televisão, você está comendo as notícias da Rússia e da Ucrânia, sabe? Então, do que você se nutre? E o que a gente nutre compõe a nossa saúde, entende? A nossa saúde física, emocional, espiritual e assim por diante. Aí a gente fica com dores no corpo e quer remédio para isso. Então você fica com dor no pescoço, gastrite, mal-estar e acha que é da comida. Mas você ainda não parou para pensar como você come, de que jeito você come. Então, eu estou dando esse exemplo da comida para a ansiedade, que é um lugar onde a ansiedade mais encontra a solução. É comendo chocolate à beça, é você comendo 2, 3 pratos desnecessariamente, excesso de carboidrato, excesso de açúcar. Porque eles são anestésicos, sabe? Só que são anestésicos de baixa duração. Logo você vai estar com fome de novo da mesma coisa, do açúcar, do carboidrato, do chocolate, assim, da gordura, né? E aí com isso você não sai desse ciclo vicioso. O nome disso é compulsão. Então, processos de ansiedade em que a gente não usou a ansiedade como um alerta para a gente se cuidar, porque a ansiedade é um sinal vermelho. Ei, você está querendo correr. E aí? Eu vou começar a olhar do que eu quero correr, eu vou continuar correndo, né? Se você não para poder cuidar de você, você vai entrando numa viciação. E essa viciação se chama compulsão. Isso pode ser compulsão por qualquer coisa. Compulsão por exercícios físicos, compulsão sexual, compulsão alimentar, compulsão até do pensamento. Não consegue esvaziar o pensamento. Pensa ininterruptamente, tem insônias. Então, gente, esse processo da ansiedade, ele é muito sério, sabe? Para a gente poder começar a olhar para a gente com mais amor. Acho que a gente não merece esse tóxico, né? Que a gente vai se impondo sem poder cuidar da gente. Você acha Com que... certeza. Pode me perguntar à vontade, eu não sei se eu esclareci o que você queria. Não, perfeitamente. Eu achei realmente muito positivo, porque você fez a abordagem dos dois aspectos, né? Aquilo que você está querendo fugir e também como que eu saio dessa enrascada. E as pessoas realmente buscam, né, a fuga, principalmente pela alimentação, né? E a alimentação, você não come para se alimentar, você come para tentar superar aquele problema que está te atormentando, né? É uma Exato. fuga, realmente, né? A tentativa é anestesiar o mal-estar. O grande barato é a gente perguntar, mas o que é que tá? Como é que tá meu mal-estar? O que é que eu estou precisando? Porque, gente, a nossa alma não precisa de chocolate. Os fabricantes de chocolate querem que a gente pense assim. O que a nossa alma precisa é de acolhimento. Então, como é que eu posso dar acolhimento para mim? Eu estou com muito medo de uma audiência pública que eu vou ter amanhã, eu vou ter que ir na justiça, eu estou sentindo um medo enorme, dá medo e ansiedade junto. Então, como é que eu posso me acolher? Em vez de você comer uma barra de chocolate, em vez de você beber, fumar ou qualquer coisa parecida, vamos cuidar dessa alma que está aflita, se sentindo desprotegida, se sentindo desamparado, sozinho? Vamos fazer uma oração, uma meditação, telefonar para um amigo, pedir um abraço para alguém em casa. Respira.
Cuida das suas plantas. Mexer com planta é maravilhoso para a ansiedade. No começo é desconfortável, depois vai melhorando, 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 sabe? Você pode levar essa energia que é mental para o corpo. Então tem que sair daqui, ó. Em vez de você enfiar coisa pela boca, é você fazer essa energia descer. Então vai para a academia, dá uma malhada, vai correr no quarteirão, gasta, respira, aí você consegue fazer uma prece, escutar uma música e vai trabalhando a sua fé. Não há nada que possa me destruir, né? Eu estou acompanhado de Deus, eu não estou sozinho. Essa experiência é para o meu crescimento, que aprendizado eu posso tirar disso, né? Se eu estou tão aflito assim, é que eu já passei por uma coisa parecida, eu posso estar disparando alarmes velhos aqui do meu coração. Então a gente tem uma atitude com a gente de amor. Não é uma atitude de tapar, né? Para de chorar, engole esse choro. Nós precisamos mudar essas Sim. frases, né? Então deixa vir, acolhe a sua ansiedade, ela tem lugar também. Não adianta você fugir do assunto, né? Você tem que realmente, como você falou, acolher aquele sentimento para que você consiga, né, entender que realmente isso está acontecendo com você, né? Que nem as pessoas, você falou, as pessoas buscam na comida uma saciedade de uma coisa que não é fome. Não, É é um fome da vazio alma, é fome dentro. da alma. Exato. Fome da alma, né? Eu agora me lembrei de uma coisa engraçada. Quando, no início do meu casamento, quando eu e meu marido a gente brigava e tal, eu demorava um pouco mais de tempo para ficar de bem, vamos dizer assim. Aí ele falava assim para mim: você ainda não tá de bem? Você ainda não tá legal? Eu falei assim: olha, eu tenho meu tempo de processar, calma, né? Então fica longe, fica você lá, eu fico cá, você. Você não pode determinar o tempo que eu vou ficar triste, chateada, aborrecida. Pode deixar, eu vou voltar ao normal, mas me deixa. Então a gente precisa se conhecer nesse tempo, assim, qual é o tempo que eu levo com uma ansiedade, com uma aflição? Qual é o tempo que eu levo com o meu medo? Qual é o tempo que eu levo com o meu aborrecimento, minha chateação? E respeitar esse tempo. Não é se vitimar, que aí é um outro pedaço. É a gente poder respeitar o tempo de cura, que é muito singular. Cada um de nós leva um tempo, por exemplo, quando você leva um susto, né? Você viu um diagnóstico, os médicos falam para você como estivesse falando 2 mais 2 é igual a 4, está te dando um diagnóstico difícil ou beça de uma doença sua. Olha, você está com diabetes, você tem que parar de ficar comendo açúcar, aí você pensa, eu estou com diabetes? Você levou um susto. Como assim? O que quer dizer eu estou com diabetes? O que é isso na minha experiência? Isso vai trazer limitações para mim e tal, é um susto. Você precisa de um tempo com esse susto, sabe? Respirar, chorar um pouquinho, não é? Ligar para alguém, ler sobre diabetes é depois. Mas tem um momento do susto. Então, a gente precisa entender que o mundo nos toca o tempo inteiro. São as notícias do jornal, é o que acontece com os nossos entes queridos, o que acontece com a gente, sintomas estranhos do nosso corpo. Tudo isso a gente tem que ir administrando. E para administrar tem um tempo da gente se haver com aquilo que me aconteceu. E esse tempo em que eu estou lidando com o que me aconteceu é o tempo muito singular que cada um leva para lidar com aquilo. Então, qual é o tempo que eu levo? Outro dia, minha mãe estava aqui em casa, minha mãe é idosa. Minha mãe escorregou e se machucou. Gente, aquele tanto de sangue me deu um susto. Eu fiquei sem ação. Eu não conseguia nem socorrê-la e eu também não conseguia sair correndo para pedir ajuda. Eu fiquei parada alguns segundos. Eu não sei quantos segundos eu levei, né? Aí depois Parecia uma eternidade, né? Nossa Senhora, parecia um tempo enorme. Depois eu consegui socorrê-la. Mas eu teve um tempo da não ação. Tudo bem. Tudo bem te acontecer isso. Isso não é deficiência. Isso é o tempo que cada um tem. Claro que essa paralisia não pode ser eterna e deixar alguém totalmente desacordado, mas você precisa também entender que não adianta você se atropelar. Então você passou por um trauma, passou por um assalto na rua, bateu o seu carro, perdeu o seu emprego, você foi demitido, alguém que você ama tanto disse que não quer mais conviver com você. Tudo isso são acontecimentos transformacionais. Então, a gente fala tanto de transição planetária, junto da transição planetária estão acontecendo transições na nossa alma também. E aí, assim como a transição planetária leva tempo, a transição pessoal também leva.
E começa por a gente respeitar o nosso tempo de mudança, de amadurecimento, de transformação. Então, seu filho chegou para você e disse que ele é homossexual. Você precisa de um tempo para processar isso. Porque ele também levou um tempo para conseguir ter coragem de te dizer. Então, você precisa de um tempo também. E dizer para ele, meu filho, eu preciso de um tempo para poder lidar com essa informação. Eu amo você infinitamente, eu só preciso de um tempo para lidar com as minhas expectativas que eu preciso realocar. Então, a gente precisa, mãe, eu sou trans. Ok para você, eu preciso de um tempo para poder lidar com isso. Né? E quando esse meu filho que desencarnou, ele queria muito esse negócio de ir pra balada, voltar de madrugada, festa rave, ir com geral para ir para não sei aonde. Isso era sempre um tumulto, né, para mim, que não vivia essas coisas, na minha adolescência não tinha essas coisas. Sim. E eu aprendi a dizer para ele, eu vou pensar e eu vou te responder no final do dia. Mas, mãe, eu tenho que dar resposta aos seus amigos. Eu sinto muito, você vai dizer para seus amigos que a sua mãe está pensando. Porque não adiantava eu responder não vai ou vai sem eu ter processado essa decisão no meu coração. Porque não tinha força. Se você diz vai ou não vai, sem ter se encontrado com você primeiro, você vai dizer isso ou na tirania ou na omissão. Então eu queria entrar na internet, ver que lugar era aquele, perguntar para alguém que já foi, falar com o pai dele, o que você acha de ir, enfim. Eu tinha que me cercar daquilo que pudesse trazer para mim algum tipo de segurança. Então a gente precisa entender que o tempo da nossa alma é lento. O tempo da nossa alma não é o tempo rápido do pensamento e dessa atividade que a gente tem na cidade grande, que é 24 horas no ar. A nossa alma, ela não funciona assim. Então, para a gente poder equalizar esses dois tempos, a gente precisa de uma coisa chamada respeito. Respeitar seu tempo. Então, eu tenho aprendido, ainda não sei não, de vez em quando eu escorrego muito. Eu estou sempre nesse trabalho de respeitar o meu tempo, de sentir e decidir. Eu penso que os espíritos de luz são calmos, sabe? Eles não são atabalhados como a gente. Então eu fico pensando, eu estou fazendo treino para ser um espírito de luz, então eu tenho que treinar a calma, né? A calma. A paciência. A paciência com a gente, né? É isso. Então, tudo isso para gente falar de ansiedade, né? Ansiedade e medo, né? Que dá bastante. Né? É isso. Ô, Ana, nós estamos já com 10 horas já. Eu gostaria de falar, se você pudesse, mais um tema, para não abusar tanto da sua generosidade. Imagina. Que já vai terminar o nosso tempo aqui. O Instagram fecha com 1 hora, não é? Não, a gente agora consegue um pouco mais. Ah, tá. Então, nesse sentido, nós estamos tranquilos, pelo menos, né? Já cheguei a fazer live de quase 3 horas já. Nossa! 2 horas e 45. Mas aí deu um crepe. Deu um crepe que eu acabei perdendo a live. Mas, graças a Deus, hoje eu aprendi os macetes, né? Não vai acontecer nada, se Deus quiser. Então a gente faz mais um tema e eu faço a prece final, né? Perfeito. É sobre o outro tema que eu acho muito importante, sobretudo nesse momento que a gente vive, que é o silêncio. A Alcione. Tá falando isso. Pensa que eles são silenciosos. Ó, tá falando dos espíritos de luz. É só o mesmo. E você tá falando do silêncio? Sim. Nesse tema que você abordou no livro, né, que eu acho tão importante, né, aqui lá, quando você fala assim, tenho descoberto como pode ser revelador e curativo silenciar a nossa mente. E é sobre este potencial do silêncio, de que tão poucas vezes lançamos mãos, que iremos refletir agora. É verdade. Eu acho que essa coisa do silêncio é assim, ó, Luiz. Eu acho que para o mercado financeiro, silêncio não é um bom negócio. Então, se você for comprar qualquer coisa, você vai comprar um óculos, você vai comprar uma roupa, qualquer coisa que você vai comprar, tudo que um vendedor não deixa é você em silêncio. Ele não silencia. Por quê? Porque o silêncio é um lugar de não ação. Então, todo o nosso entorno, eu estou falando de um lugar, eu moro em cidade grande, então eu estou falando dessa velocidade da cidade grande. Eu acho que quem está numa cidade menor vive isso talvez numa intensidade menor. Mas tudo que a gente vive aqui na cidade grande é promovido através do barulho. Porque o barulho, ele excita a alma.
de uma maneira em que a gente age sem parar. E quando a gente não age, parece que está doente. A nossa alma, ela não pode parar. Porque a gente significou parar com lento, calmo, devagar. A gente associou a deficiência, doença, tem uma coisa errada comigo. Então, tudo que tem a ver com descansar, parar, pausa, silêncio, a gente faz isso correndo. Porque se for um pouco mais lento, tem uma coisa errada com você. Essa crença, que é limitante à beça, interessa para um todo que se beneficia com a nossa aceleração. Então, quando a gente pensa assim, tem tantos sintomas de pessoas adoecidas por excesso de ação, em vez da gente refletir a maneira como a gente age, o que mais acontece é a fabricação de medicamento. Isso não é maluco? Em vez da gente mudar a maneira de agir, a gente toma remédio para parar de doer. Isso é louco. Então, a nossa alma, ela precisa de pausas. A nossa alma precisa de silêncio. Porque no silêncio a gente pode se encontrar com a gente e saber o que a gente precisa. Por exemplo, vou dar um exemplo bem cotidiano. Você vai no supermercado, você está escolhendo, sei lá, lata de milho para comprar. O tempo todo tem um alto-falante para você. Não sei o que, promoção de não sei o que, o frango tá R$10, o tomate tá 5. Para você não tem silêncio para você poder escolher o que você está escolhendo na prateleira. E nem para saber se você tem que comprar o que eles estão anunciando. É tão acelerado que você se vê ao comprar, obrigado a comprar o que eles estão anunciando. Porque parece que você vai perder uma grande oportunidade se você não comprar. Outro dia eu ri de mim. Eu não como peixe, sabe? Eu não gosto de peixe, eu não tenho alergia, eu não gosto do sabor, não como peixe. E a promoção era, acho que era de tilápia, sei lá o quê. Quando eu me vejo, de repente, no meio do mercado procurando a tal da tilápia, eu sei, gente, mas eu nem como peixe, o que eu tô fazendo aqui? Entendeu? Como é que é maluco isso? Porque é isso. A ausência do silêncio, ela é provocada para você consumir. Então, o que a gente precisa fazer? A contra-onda. Então, tão berrando, você vai aprendendo a não entrar nessa onda. E você vai desacelerando. Não, eu vou escolher aqui o milho, eu não vou lá. Eu estou escolhendo o milho, aí olha com calma, tira foto, faz o que você quiser. Respeitando o seu tempo. Então, silêncio e pausa é o momento de se encontrar e perguntar, mas eu preciso de tilápia ou era de milho? Porque se eu não me encontrar comigo, eu vou comprar o que eu não preciso. Então, esse exemplo que eu estou dando de supermercado é o que acontece com a gente numa relação afetiva, acredita? Porque aí você entra em aplicativo para ter um relacionamento desesperadamente. Sim. Você vai para um relacionamento que não é nem exatamente o que você de verdade quer. Mas porque tem que. Porque você não aprendeu a ficar sozinho. Porque você não aguenta a solidão. Não existe coisa melhor nesse mundo que a gente aprender a ficar na companhia de si mesmo. Porque só assim a gente vai ser boa companhia para alguém. Quem não aguenta ficar consigo, não é boa companhia para ninguém. Porque se torna vampiro, sabe? A gente se torna vampiro. Porque a É gente aquela tá questão com mais ou ódio menos por assim, né? isso. Às vezes nem eu me aguento, né? Isso! Sabe aquele segredo que eu vou te contar, mas você não pode contar para ninguém? Esse é um segredo que não é pra gente escutar. Porque se nem o dono do segredo tá aguentando segurar, por que eu vou segurar o seu segredo? Então, a gente tem que parar de ficar transbordando nos outros. E a maneira da gente parar de transbordar nos outros, para que os outros também não transbordem na gente, é a gente fazer contenção para nós, continente para a gente. E isso precisa de silêncio, de momentos de calma, de momentos de não pensar problemas, porque a gente tem vício de preocupação. Preocupação, como todo mundo fala, é uma palavra boa porque é o que vem antes da ocupação, né? O que antecede a ocupação. Em vez da gente esperar a ocupação chegar, a gente mora num sofrimento de coisas que não aconteceram ainda. E a gente falou de ansiedade, né? É isso. Sim. Então, o silêncio, ele é aquele tratamento para a ansiedade, sabe? Eu aguentar ficar comigo e começar a gostar de ficar comigo. Você pode começar esse treino do silêncio usando artifícios, sei lá,
você fazendo alguma coisa que te ajuda a parar de pensar. Pensar problema, tá? Porque parar de pensar a gente nunca para, mas parar de pensar problema. Arrumar uma gaveta, cuidar de uma planta, coisa que te ajude a estar sozinho com você, ler um livro e você começar a sentir uma pontinha de prazer nesse sozinho. Aos poucos, você vai ficar doido para ter momentinhos sozinho com você. E vai ver o quanto isso te abastece e te acerena. E é nesse instante que a espiritualidade maior tem acesso a você. Né? Os anjos, os bons espíritos, como é que eles se comunicam com você, você no tormento mental? A voz deles se confunde com a barulhada que você escuta. Então, eles não aumentam o tumulto, não. Eles ficam silenciosos, como bem disse Alcione. Se a gente já está turbilhonado, a espiritualidade superior espera, porque eles têm uma paciência que a gente não tem, não é? Então, é desse lugar que eu falei nesse capítulo, da gente aprender a ficar consigo mesmo e silenciar. Se você está muito viciado em pensamento, eu gosto de usar essa frase comigo. Começa a vir pensamento 1, pensamento 2, 3, 4, aí eu falo para mim assim, agora não. Esse pensamento não. Agora eu não vou me preocupar com isso. Agora eu tô aqui, ó. Eu tô aqui botando roupa na máquina, é o que eu tô fazendo agora. Qualquer No coisa aqui e agora. diferente disso, qualquer coisa diferente disso, não tô podendo pensar. Então a gente vai aprendendo, sabe? A educar esse excesso de pensamento. Legal, Ana. Ana Tereza, que aula, né? Ah, que conversa boa, né? Conversa, não fala nada, conversa Que boa. aula para a gente ouvir várias vezes, né? Porque eu Opa, que falo, bom, que a bom, gente que bom. precisa ouvir e refletir sobre aquilo que a gente ouve, né? E realmente é fantástico, é demais, realmente superou as minhas expectativas. Eu estou mais sereno, mais tranquilo, né? Passou aquela ansiedade, aquela. Ai, que coisa boa, viu? Você ficou aqui no agora, sua cabecinha nem foi para outro lugar, ficou aqui pertinho. Nem fiquei o tempo todo. Que coisa boa. Eu me lembrei de uma coisa engraçada agora, né? Essa coisa da gente ficar viciado no pensamento. Nós ficamos viciados não só no pensamento, a gente fica viciado em muitas ações, né? Aqui em casa, eu já contei isso em várias palestras. Aqui em casa, eu tenho ainda essa mania, tá melhor, né? De tapar tudo que tá na mesa. Eu tapo a manteiga, eu tapo o queijo, eu tapo tudo. E os meus filhos vivem reclamando disso. Já vai tapar, mãe. Estamos comendo a manteiga, você já vai botar tampa e tal. E, gente, eu ficava danada quando eles falavam isso, porque me dava aflição ver a manteiga destampada, não sei o quê. E aí, um dia, minha mãe veio me visitar, e não é que a minha mãe também tapa tudo? Ela tapava todas as coisas e os meninos olharam para mim, tipo assim, a gente descobriu esse seu vício e tal, e não sei o quê. E aí eu fui conversando com a minha mãe, esse negócio de tapa tudo, bota a tampa da panela, nananã. O que acontece? A minha mãe morava num bairro que tinha muito, mas muito mesmo, mosquito, formiga. Então, ela, claro, como uma maneira de proteger, tampava tudo. Então, quando nós nascemos, a minha mãe continuou tapando tudo e eu vi ela tampar. Tampo eu também. Só que aqui na minha casa não tem esse tanto de bicho que tinha na época da minha mãe. Então, eu fui fazendo um esforço. E aí eu mesma dizia para mim, mas não tem mosquito, mas não tem formiga, que tá tudo certo, não precisa tapar. Aí, mas a mão numa agonia, né? Então é isso, sabe? É a gente trabalhando esses vícios que a gente vai tendo por hábitos, que a gente vai adquirindo sem pensar, que a gente precisa ir desativando, sabe? Esses alarmes. E assim a gente é com pensamentos negativos, sabe? Vai dar tudo errado, eu não sou boa pessoa. Foi uma frase que eu escutei quando eu tinha 5 anos, que eu sou estabanado, que eu não dou para nada. Essas frases, assim como tampar coisinhas, ficam no nosso campo mental, formam a nossa atmosfera que a gente respira. E não só se torna guia para as nossas ações, como a gente reproduz sem pensar, né? Então, esse nível de atenção para com a gente mesmo, só silenciando a mente para a gente escutar e entender esses pensamentos que a gente fabrica sem pensar. E essa coisa aí do tampar me ocorreu que eu não podia deixar de contar para vocês.
Legal. Ana, tem vários comentários. Eu vou fazer o seguinte, eu consigo copiar os comentários e depois eu te mando, porque infelizmente não dava para a gente ler os comentários. Responder. Agradeço as considerações, a presença de vários amigos aí que estão conosco. E eu só tenho realmente uma palavra para te falar, né? Gratidão pela Opa! oportunidade, por estar aqui conosco. E se Deus quiser, quando nós iniciarmos as lives sobre o seu livro, eu gostaria de haver uma possibilidade de você vir fazer a abertura conosco. Ah, mas claro, vamos pensar isso, vamos bolar isso. Eu vou estar aqui com muita honra, Sim. viu? Eu me sinto muito honrada com a escolha. Será um prazer. Então, Ana, então olha, eu te gostaria de agradeço deixar as suas muito. considerações finais e depois fazer a prece para a gente. Tá bom. Então, como consideração final, eu queria dizer para vocês, se vocês estiverem passando por alguma coisa parecida, como eu passei, e que foi a origem desse livro que a Luísa escolheu para a gente conversar, eu queria dizer para você, você não está sozinho. Mas a maneira como você passa por isso não é igual a de ninguém. Então, as nossas experiências, elas são ao mesmo tempo individuais, porque ela é singular, mas ela é coletiva, ou seja, é humana, é de todos nós. Então, isolamento de jeito algum. Silenciar a alma, sim. Respeitar seu tempo, claro. Chorar se quiser, rir se quiser, cabe tudo, com muito respeito e tranquilidade, mas sempre lembrar que, olha, tem muitas mãos, muitos corações, muitos ouvidinhos querendo compartilhar o que você está experimentando também. Então, pensando nisso, a gente vai fazer aqui a nossa prece final. Eu agradeço demais, Aloísa, o seu convite. Uma delícia a gente conversar, que a gente possa se encontrar outras vezes, viu? Muita prosperidade aí para o seu trabalho. Então, Obrigada. vamos pedir ao Mestre Jesus, que é o nosso coração que bate junto com nós, que possa nos ajudar no processo de cura que cada um de nós tem, porque estar encarnado é um processo de cura, e cada um sabe onde dói, aonde tem suas feridas, seus traumas, aonde precisa de acolhimento, aonde precisa de paz. Então, que nesse momento dessa oração em conjunto, possamos nos sentir amados, abraçados, acolhidos, por esse amor de Deus que é infinitamente misericordioso. E não há um só filho de Deus que esteja fora da sua proteção, porque não existe nada para além de Deus. Deus tudo é. Então a gente pode se sentir profundamente filho de Deus quando a gente diz, Senhor, seja feita a vossa vontade. E assim a gente, como filhos crescidos que agora já somos, né? Somos filhos adolescentes, a gente também pode dizer obrigado. E que assim possa ser. Que assim seja. Ana, mais uma vez, muito Gratidão a obrigado de você, coração. imagina. Muito obrigada a E você. como eu finalizo sempre as nossas lives, eu desejo que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Opa. Muita paz, muita luz. Você também. Que assim seja. Gratidão, gente. Tchau, tchau.